Oi! Oi, oi! Crianças! Dia 6 de maio de 2020, quarta-feira. Nossa, tá passando tão rápido, né, gente? O que vocês estão achando? Hã? A tia veio hoje para fazer a correção de ciências da natureza. Nós falamos sobre algumas usinas, né? Lá na página 148, vocês leram um texto. Esse texto tem como título Produção de energia elétrica no Brasil polui cada vez mais. Isso é bom? Não, né? Isso é ruim. Aí vocês leram o texto, né? E lá embaixo está escrito, letra A. Por que houve um aumento de produção de energia elétrica por meio da queima de combustíveis? Né? Por que houve esse aumento da produção de energia, né? Queimando os combustíveis? Por quê? Está lá no texto, né? Porque houve uma redução nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Como houve essa redução do reservatório da água, precisou usar uma outra fonte aí, né? Para poder produzir energia elétrica. Lá na questão B, da página 149, está escrito: qual é o tipo de energia primária que apresentou aumento de consumo no ano de 2017? Né? Foram as usinas termoelétricas, tá? Aí perguntou: que tipo de usina usou essa energia e para quê? Para conversão, né? Para fazer a energia elétrica, para conversão em energia elétrica, transformar em energia elétrica, pegar a usina termoelétrica e transformar em energia elétrica, dessas que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia. C. O que o presidente da Abesco quis dizer com essa frase? A frase é: como nós não temos bateria, algum tipo de energia precisa ficar de backup para quando o sol se puser, ou quando o vento parar de soprar, né? O que acontece? Quando o sol se põe ou o vento diminui a sua força, né? O que vai acontecer? A energia eólica vai cair, né? Porque ela precisa da energia do sol, do vento, então ela vai diminuir, né? Então o que vai acontecer? É preciso ter um outro tipo de produção de energia para poder substituir isso aí e continuar fazendo energia elétrica, né? Porque quando o sol tá fraco, tá claro, tá muito pouquinho, quando não tem aquele vento, o que vai acontecer? A energia ela vai diminuir. Então precisa ter uma segunda opção para poder, né, não deixar com que a energia elétrica diminua também, tá? Para a analista de projetos Aline Silva, não há problemas em aumentar o uso das usinas termoelétricas. A questão é a escolha do combustível, né? Então, o que está falando aqui? O que polui o ambiente, na verdade, não são as usinas termoelétricas que ela quis dizer aqui, né? Ela falou que o que atrapalha é a queima dos combustíveis fósseis, que ela quis falar aqui, né? Porque ela falou que são esses combustíveis, né, que foram substituídos pela biomassa. Aí ela falou que não são tão prejudiciais ao meio ambiente, né? Então ela falou que é isso aqui, né? Que as usinas termoelétricas não são elas que poluem, né? Ela quis dizer o seguinte, que o que polui são os combustíveis fósseis, tá? Letra E. Que recursos menos poluentes sugeridos pelo membro da EP podem ser utilizados nas termoelétricas? Ah, ele falou, né, da cana, ele falou lá das florestas energéticas, né? Lá no texto da página 148 falou sobre as florestas energéticas, que são aquelas plantas cultivadas para fornecer lenha e carvão. Então, são aquelas florestas que só servem para isso. Você vai plantar para isso, ou seja, você não vai acabar com a natureza, né? Você vai plantar essa floresta para poder usar só esse tipo de planta, para poder usar aí, para poder queimar aí, né? E não acabar com as nossas florestas nativas, tá? Aí falou, que outra opção de biomassa pode ser utilizada como energia primária? A gente pode dar o exemplo do lixo orgânico, né? Desse lixo que a gente joga fora em casa, tá?
na página 150, perguntou lá, ó, deu um texto, depois do texto fez uma pergunta. As máquinas térmicas de usinas termoelétricas a vapor utilizam-se exclusivamente da queima de combustíveis, quer dizer, praticamente tudo de queima de combustíveis, para promover o processo de transformação, né, da energia térmica em elétrica. Aí falou lá, ó, com relação a esse assunto, né, desse texto que falou aqui em cima, perguntou se está certa ou errada e justifique a sua resposta. O texto foi: o funcionamento das usinas termoelétricas baseia-se no princípio da transformação da energia térmica em elétrica. Para essa finalidade, a máquina térmica, cujos componentes são essenciais para esse processo de conversão, apresenta características específicas conforme o combustível nela utilizado. Então, com relação a esse assunto, responda aquela afirmativa que a gente acabou de ler. As máquinas térmicas de usinas termoelétricas a vapor utilizam-se. Aí vocês vão colocar o quê? Errado. Por que é errado? Porque eles só utilizam a queima de combustíveis, né? De combustíveis ou de biomassa, né? Só propriamente dita ali naquele momento. Tá? As termonucleares, as geotérmicas, elas não utilizam recursos aí dessa queima, tá? Eles não utilizam recursos de queima. A número 3 perguntou, considerando que a usina termoelétrica nuclear não emite os gases que provocam o efeito estufa, é para assinalar a alternativa que indica a principal restrição a esse tipo aí de produção de eletricidade, a letra C. Não há risco de vazamento de resíduo radioativo, porque aqui no caso não vai utilizar, né? E aí, na página 153, a número 1 é particular, a número 2, a resposta é a letra A. Tá bom? A questão 154, né? A página, quais as condições naturais necessárias para a instalação e o bom funcionamento de uma usina hidrelétrica? Vocês vão responder a letra C. Lembra que a tia falou? Precisa de um rio elevado, uma grande quantidade de água, né? Rios com elevados volumes de água e quedas d'água gerando correnteza. Tem que ter a força da correnteza para poder girar a pá da turbina, tá? Letra número 4. Perguntou lá, ó. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia, com diferentes formas para funcionar e crescer. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em uma região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata. Aí, fazendo essa usina aí, quais são os impactos que vão ocorrer? Né? A letra B, a destruição do habitat dos animais aí, que moram nesse lugar, tá bom? Beijocas!